Boa tarde, quinto ano. Tudo bem? Hoje a nossa aula é de português e nós vamos fazer uma breve revisão sobre sinais de pontuação e sujeito e tipos de sujeito. Vamos lá? Então, nós vamos trabalhar, alguns sinais de pontuação, relembrar daquela explicação que eu dei na aula anterior. Então, vamos lá. Usualmente, os sinais de pontuação que mais se destacam são ponto final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, interrogação, dois pontos, travessão, reticências, aspas, parênteses, vírgulas e colchete. Mas hoje nós vamos relembrar apenas três que eu expliquei na aula anterior. Então, nós vamos relembrar o ponto final. Quando utilizo o ponto final? Para encerrar de forma positiva ou negativa. Encerrei um enunciado, ponto final. Vírgula. Pequena pausa na leitura. Separar elementos e separar nome do lugar. Reticências. Indica suspensão da fala, deixando no ar. A maioria dos sinais de pontuação são essenciais para o momento da leitura. Então, para que nós possamos entender bem um texto, para que assim possamos fazer uma boa interpretação textual, os sinais de pontuação aparecem para isso. Então, a vírgula, para fazer aquela pausa, dar aquela respiradinha, o ponto final para concluir um pensamento, e as reticências para deixar algo no ar. E muitas histórias apresentam a reticência. Para quê? Para deixar o leitor usar sua imaginação. Agora, vamos lá. Sujeito. Lembrando que sujeito é aquela pessoa, ou objeto que pratica ou sofre, a ação indicada pelo verbo. Então, por exemplo, João foi ao cinema. Quem foi ao cinema? Quem praticou a ação de ir ao cinema? João. As janelas foram abertas. Quem sofreu a ação de ser aberta? As janelas. Então, as janelas é o sujeito desta oração. Então, vamos aos tipos de sujeito, para fixar mais um pouquinho os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo, ou seja, apenas um sujeito pratica ou sofre a ação indicada pelo verbo. O copo está sujo. Quem está sujo? O copo. Então, o copo é um sujeito simples, pois eu tenho apenas um sujeito, apenas um núcleo. Sujeito composto. Apresenta dois ou mais núcleos, ou seja, dois ou mais sujeitos praticam ou sofrem a ação indicada pelo verbo. Carlos e Clara estavam brincando. Quem estavam brincando? Carlos e Clara. Então, aí eu tenho um sujeito composto, pois eu tenho dois sujeitos, dois núcleos, pratica a ação de brincar nesta oração. Mais dois tipos de sujeito. Sujeito desinencial é aquele que não aparece na oração, mas pode ser identificado por meio do verbo, da sua conjugação. Exemplo, compramos uma casa nova. Quem comprou? O verbo comprar está conjugado na primeira pessoa do plural, no nós. Então, nós compramos uma casa nova. Sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e não pode ser identificado por meio do verbo ou do contexto. Exemplo, falaram que não haverá aula. Quem falaram? Quem? Quem disse que não haverá aula? Nós não conseguimos. Foram eles? Foram elas? Foram os professores? Foram os alunos? Nós não sabemos. Por isso, o sujeito é indeterminado. Ficou alguma dúvida sobre sinal de pontuação ou tipo de sujeito? Anote aí que logo mais no nosso encontro no Zoom, às 16, nós vamos tirar essas dúvidas. E para vocês praticarem um pouquinho, eu vou deixar uma atividade. Vocês vão ler o conto popular Os Três Irmãos, um conto africano, que está nas páginas 20 e 21. E vão responder o exercício de número 1 ao 5, nas páginas 21 e 22. Lembrando que essas atividades são do caderno 2. Se não conseguir fazer algum, não tem problema, passe para o próximo e anote qual foi a sua dúvida naquele exercício, que logo mais nós vamos
nos encontrar e vocês poderão falar qual é a dúvida. Então, daqui a pouquinho eu espero vocês no nosso encontro no Zoom. Beijos e até mais!